O motivo desse botão de menu existir é quando ele for clicado, a intenção é que ele apareça um menu lateral que ofereça outras opções e funcionalidades da aplicação. A gente precisa conseguir fechar e abrir esse menu de alguma maneira, e a ferramenta que a gente vai usar para fazer isso é o JavaScript. Mas primeiro a gente precisa construir toda essa estrutura HTML, e é isso que a gente vai tentar fazer agora. Como é uma funcionalidade que a gente quer que apareça em todas as visualizações do site, então a gente vai construir a estrutura HTML desse menu na página Layout. Embaixo da tag de Block Body e EndBlock, a gente vai adicionar uma div para abrigar esse menu. A gente também vai dar uma ID e uma classe para essa div. Essa div a gente vai encarar como se fosse o quadrado, a caixa onde vai o menu, como se fosse a camada do plano de fundo. Como em algum momento a gente vai querer dar forma, cor, transparência para essa caixa, mas não vai querer aplicar isso nos itens de dentro dela, então a gente vai criar uma outra div dentro dessa div, que vai representar a camada de todos os itens desse menu. Dentro dessa div a gente vai então colocar os itens desse menu. Para isso a gente vai usar a tag span, com N de navio, que é a tag que a gente usa em HTML para abrigar alguma coisa que não tem uma tag específica. Essa tag vai ser o nosso botão X de fechar o menu. Então a gente vai dar uma classe para essa tag que diga isso. Dentro dela vai o conteúdo e a gente vai digitar um código HTML. Podia ser uma letra X maiúscula ou minúscula no lugar, mas por hora a gente vai usar esse código mesmo. Após esse primeiro item do menu, a gente vai colocar quantos a gente achar necessário. Só que nesse caso a gente vai dar a classe de content menu para cada item seguinte. Todos também com a tag span. Por enquanto a gente pode colocar um item para registre-se, área do cliente, produtos, conheça e contato. E em termos de HTML, nosso menu está pronto. Ctrl S para salvar e a gente vai na página para ver que parece tudo, menos o menu lateral. A gente até consegue ver o conteúdo das tags spam, mas tudo numa linha só. É que a mágica é quem vai fazer a linguagem CSS. Como esse menu vai ter bastantes instruções se comparado com o que a gente fez até aqui e vai fazer durante todo o projeto, por questões de leitura, tudo que a gente escrever sobre ele, nessa folha CSS, a gente vai colocar entre duas tags de comentário, indicando que nesse espaço estarão as regras CSS para o menu lateral. A primeira coisa que a gente vai começar a utilizar é o plano de fundo. A caixa, a tábua onde serão pregados os itens. A gente chama a classe desse nosso plano de fundo, que a gente deu o nome de Closable Menu. A gente chama a classe no CSS com ponto e imediatamente o nome da classe, abrindo e fechando chaves logo depois. Dentro das chaves, a gente coloca as regras. A primeira que a gente vai colocar é que a altura vai ser 100%, porque a gente quer que esse menu ocupe toda a lateral da aplicação. Ctrl S para salvar e a gente viu que não fez diferença, porque ainda não existe o plano de fundo, apenas a div. Ao contrário da altura, a largura vai ter 0, porque esse menu por padrão vai ficar fechado no início da aplicação e somente vai abrir quando clicarmos no botão. Após salvar e atualizar a página, a gente vê que a div se conflita entre a regra de largura 0 e o conteúdo mínimo de uma palavra. Agora a gente define a posição dessa div como fixa e vê que os conteúdos já começam a se encavalar. A gente adiciona 1 para o parâmetro z-index, que quer dizer que a gente vai querer esse menu na frente de qualquer outra coisa que puder disputar posição com ele na página. No momento, não tem alteração visual para esse parâmetro. Com o parâmetro top 0, nosso menu vai encostar no limite máximo de cima, e dando 0 no parâmetro right, o menu vai encostar totalmente na direita. Só que agora ele sumiu, e neste momento a gente vê o efeito da width 0. A gente pode comentar essa regra, isso é, colocar entre tags de comentários este parâmetro para anulá-lo temporariamente, para conseguir enxergar as evoluções do nosso menu. O próximo parâmetro é de fato adicionar uma cor para essa div, com a instrução background color RGBA e os parâmetros entre parênteses, sendo os 3 primeiros números para os índices RGB, para definir a cor, e o quarto número para o canal alfa, que define transparência. Após salvar e recarregar a página, a gente já enxerga alguma coisa parecida com o menu lateral. O próximo item que a gente define é overflow-x hidden, que quer dizer que a gente quer esconder qualquer elemento que queira extrapolar o espaço destinado a essa div, a esse retângulo que representará nosso menu. Aqui também não tem nenhuma mudança visual. Assim como esse próximo parâmetro transitions, 0.5 segundos, que define o tempo para as transições ocorrerem, para dar aquele efeito de fechamento e abertura. Como isso ainda não está acontecendo, a gente não consegue ver mudanças ainda ao adicionar essa regra. O padding top para dar uma distância do topo, e para dar uma estilizada nas bordas desse plano de fundo, a gente dá uma arredondada nas bordas esquerdas e nas direitas não. Ctrl S para salvar e após recarregar a página, a gente vê que está começando a ficar legal. Trabalhado o plano de fundo, agora a gente vai estilizar os itens desse menu, chamando a classe correspondente a essa div. Dentro das chaves, a gente já pode definir parâmetros de espaçamento, padding, garantir que não vai haver uma decoração para o texto, definir a fonte, o tamanho e a cor. Ctrl S para salvar e Ctrl Shift R para recarregar a página para a gente ver como está ficando. A gente pode ver que houve o espaçamento entre os itens, mas todos estão numa linha só, e isso está deixando o nosso menu muito largo. Com o parâmetro block para o display, a gente garante por documentação que cada elemento começará numa nova linha e pegará a largura total disponível.
Ctrl S para salvar e Ctrl Shift R para atualizar a página. E o nosso menu está ficando mais elegante. O último parâmetro dessa classe vai ser definir também um tempo de transição. A gente pode também definir o que acontece com esses itens da tag span quando a gente passar o mouse por cima. No momento nada acontece, mas a gente pode definir uma troca de cor e uma mudança no cursor do mouse, igual a gente fez no botão de menu. Ctrl S para salvar e Ctrl Shift R para atualizar a página. Bota mais elegância no nosso menu. O botão X de fechar está meio sumido, e é ele que a gente vai arrumar agora, chamando sua classe específica que a gente definiu lá na página Layout. Posição absoluta para ele permanecer no mesmo lugar mesmo que a página role. Só que isso deu uma encabalada nos itens. Então a gente cola ele no topo com o parâmetro top 0. Dá uma distância para a margem direita e aumenta o tamanho da fonte. Ctrl S para salvar e Ctrl Shift R para atualizar a página. Para terminar, eu acho que dá para a gente colocar a imagem do logo da empresa dentro do menu também, para dar uma maior preenchida. Como essa imagem vai ser um item do menu, ela também vai estar dentro de uma tag span. Dentro dessa tag span, a gente vai colocar uma tag anchor com href para a função index, porque a gente quer que quando a imagem seja clicada, traga o efeito de botão home, do mesmo jeito que a gente já fez anteriormente. A gente vai dar uma ID para essa imagem e uma largura de 100 rem. Ctrl S para salvar, Ctrl Shift R para a gente ver como ficou. No nosso arquivo CSS, a gente pode dar 50% de opacidade para essa imagem para manter o efeito de transparência do menu e subir um pouco ela com o parâmetro Margin Top. Ctrl S para salvar, Ctrl Shift R para atualizar a página. O nosso menu lateral está pronto, com o botão Home funcionando. Acertando a largura que a gente tinha transformado em comentário, ela some. A parte dele se apresentar e se esconder quando clicado, a gente vai fazer com JavaScript.